Se você já acompanha o canal há algum tempo, sabe que a gente tem uma queda por ilhas esquisitas. Já mostramos lugares onde tudo parece normal, até você olhar com calma. Já te levamos para Diego Garcia, aquela ilha secreta, onde uma população inteira simplesmente desapareceu dos mapas oficiais. Também já falamos da famosa Ilha das Cobras no Brasil, onde qualquer passo errado pode virar estatística. Visitamos ainda a ilha amaldiçoada de Poveglia, na Itália, conhecida como o endereço oficial da peste. Sem esquecer da Ilha das Bonecas, no México, que parece ter nascido diretamente do pesadelo de algum artesão psicopata. E se isso já parecia o bastante, recentemente fomos até a ilha de Santa Cruz del Islote, um pedacinho do Caribe tão apertado que faria Tóquio parecer tranquila. É gente demais, num espaço de menos. Se você perdeu algum desses vídeos, vale maratonar depois, vou deixar os links na descrição. Mas hoje o destino é o oposto completo. Se lá em Santa Cruz falta espaço, aqui sobra. E ainda assim, quase ninguém fica. Estamos falando de uma ilha onde não tem hospital, onde tem mais vaca do que gente e onde oficialmente ninguém nasce. Isso mesmo, ninguém. Como é possível manter uma comunidade assim? Quem são as pessoas que vivem num lugar tão remoto? O que fazem quando ficam doentes? E por que escolher viver onde quase todo mundo decidiu ir embora? É isso que você vai entender agora. No Belo Mundo de hoje, você vai conhecer a Ilha do Corvo, um dos lugares mais curiosos e complexos do qual você já ouviu falar. Número 1. Localização e dados gerais. Portugal sempre parece seduzir o mundo inteiro. É aquele país que vive no imaginário coletivo. Clima ameno, comida boa, gente simpática, cidades antigas e gente para todo lado. Mas, longe do movimento das capitais, existe um pedacinho português que não combina com nada disso. Para você ter noção, estamos falando de uma ilha com pouco mais de 16 quilômetros, quase do tamanho da área do aeroporto de Guarulhos. Só que, apesar do tamanho minúsculo, a ilha tem uma das geografias mais impressionantes do Atlântico. Logo no centro dela está o Caldeirão, uma cratera vulcânica gigantesca que domina o topo da ilha. Lá dentro, você encontra lagoas, pequenas elevações, trilhas naturais e um silêncio absoluto que parece desligar o planeta por alguns instantes. Esse é o cartão postal do Corvo, um dos lugares mais fotografados dos Açores. Ao redor do caldeirão, a ilha inteira parece moldada à mão. As encostas são cobertas por vegetação verde escura, interrompidas por muros de pedra que dividem pastagens e criam aquele visual de ilha selvagem mais organizada. Em dias de céu limpo, você consegue ver até a ilha vizinha no horizonte. Em dias de nevoeiro, a ilha desaparece em camadas de nuvem, como se fosse engolida pelo próprio mar. Outro ponto marcante são as falésias, especialmente na zona norte. São paredes de rocha altíssimas, formadas por séculos de atividade vulcânica e erosão, que despencam direto no Atlântico. A vista dos miradouros é absurda. É o tipo de paisagem que faz você entender imediatamente por que esse lugar sempre foi tão difícil de povoar. O clima acompanha essa geografia dramática. No inverno, as temperaturas ficam entre 10 e 12 graus, com vento forte e céu cinza. No verão, dificilmente passa dos 25 graus. Nada de calorão português. Aqui, o clima muda do nada e manda mais do que qualquer calendário. E quando você junta tudo isso, falésias, crateras, miradouros, névoa, mar bravo e um povo que insiste em viver nesse recorte de mundo, começa a entender por que essa ilha é tão diferente de tudo que Portugal costuma mostrar. Mas de onde veio essa comunidade? Quem foi que escolheu viver nesse pedaço tão remoto do Atlântico? Isso você vai descobrir agora. Número 2. Origens e história. Enquanto o continente português crescia ligado a portos, comércio e cidades em expansão, aqui tudo acontecia em ritmo lento. Os primeiros registros mencionam navegadores portugueses chegando no século XV, durante as grandes viagens pelo Atlântico. Encontrar a ilha foi uma coisa, conseguir viver nela foi outra.
O mar batia forte, o vento não dava trégua, o terreno era inclinado e não havia porto natural. Era como tentar morar num mirante cercado por água brava. Por isso, o povoamento só começou mesmo no século XVI. Mesmo assim, a ilha continuou sendo um desafio. Durante muito tempo, funcionou como refúgio de embarcações que fugiam de tempestades e ataques no mar. Piratas e corsários circulavam pela região e, dependendo do ano, eram aliados inesperados ou ameaças diretas aos moradores. Um dos episódios mais marcantes dessa época é o ataque dos piratas bávaros em 1632. Na época, a ilha tinha pouco mais de 200 habitantes e, segundo a tradição local, todos se uniram para defender o território. A lenda conta que Nossa Senhora dos Milagres teria protegido a vila, devolvendo 7 balas para cada disparo inimigo. Esse episódio é tão famoso que virou história no livro A Ilha do Corvo que Venceu os Piratas, do autor português José Rui. Com o passar dos séculos, a comunidade foi se consolidando. Sem crescimento acelerado e sem grandes ondas de imigração, a vida se sustentou com pesca, pequenas plantações e criação de animais. Quase tudo o que não era produzido ali chegava de barco, desde ferramentas até alimentos. A dificuldade de acesso moldou outro traço permanente. Aqui as novidades chegam tarde. Coisas que no continente já eram comuns, como internet, telefone e serviços modernos, demoraram anos para aparecer. Mesmo assim, a comunidade resistiu e se fortaleceu. Cada geração ajudou a construir uma identidade própria, marcada pela união, pelo isolamento e pelo orgulho de viver num dos lugares mais remotos do Atlântico. Número 3. Comunidade e infraestrutura. Hoje, vivem ali algo em torno de 400 pessoas. É tão pouca gente que praticamente todo mundo se chama pelo nome, conhece a família inteira do vizinho e sabe exatamente quem nasceu, quem saiu, quem voltou e quem decidiu ficar para sempre. Só para comparar, no Brasil, o menor município do país é Serra da Saudade, em Minas Gerais, com cerca de 850 moradores. Pois bem, a ilha tem metade disso, e mesmo assim, funciona como um município completo, com escola, prefeitura, mercearias, pista de pouso e um centro de saúde. Tudo reduzido ao essencial, mas funcionando. Em vez de casas e prédios, o que domina a paisagem são campos verdes, muros de pedra e pastagens que parecem não ter fim. Aliás, é nesse ponto que aparece uma das curiosidades mais conhecidas da ilha. Por lá, existem mais de 800 vacas, ou seja, tem mais vacas do que pessoas. Em vários trechos, o cenário lembra muito mais uma grande fazenda cercada pelo mar do que um vilarejo tradicional. As estradas são tão minúsculas que não há um semáforo sequer. Aqui quem regula o trânsito é a paciência e a regra de quem chegou primeiro. E não dá para esquecer o Porto da Casa, o único porto da ilha. Ele é pequeno, apertado, cercado de pedras e tem aquele visual típico de ilhas remotas. É de lá que chegam os suprimentos, as pessoas, as histórias e boa parte da vida que mantém a comunidade funcionando. E se engana quem pensa que, por ter pouca gente, a educação é desfalcada. Na verdade, é o contrário. A escola local tem pouco mais de 50 alunos e 22 professores. Isso dá praticamente um professor para cada 2 estudantes. É quase ensino particular de luxo. As turmas são pequenas, personalizadas, e tem ano em que só existe um aluno por série. A vantagem? Todo mundo aprende. A desvantagem? Não dá para colar na prova de ninguém. Na ilha também não existe hospital. O que há é um centro de saúde onde um médico e a equipe conseguem cuidar das necessidades básicas, atender emergências e estabilizar qualquer caso mais delicado. Para tratamentos completos, exames grandes ou cirurgias, o atendimento precisa continuar fora de lá. Quando você junta uma comunidade muito pequena com uma estrutura extremamente limitada, o resultado é um cuidado especial com tudo que envolve saúde.
E na ilha, isso fica ainda mais evidente quando o assunto é nascimento. Número 4. Não se pode nascer. Como a gente já adiantou, a ilha não tem hospital. E todo mundo sabe que parto não é brincadeira. Mesmo quando corre tudo bem, exige preparo, equipamentos, suporte e acompanhamento constante. Por isso, quando uma gravidez chega aos meses finais, o padrão é que a futura mãe seja acompanhada e orientada a ir para outra ilha, onde existem todos os recursos necessários. Mas isso não significa que seja impossível nascer ali. Já aconteceu. Partos prematuros acontecem em qualquer lugar do mundo, e quando o bebê decide chegar antes da hora, o médico do centro de saúde faz o que for preciso. Existe equipamento básico para estabilizar mãe e filho, e a equipe inclusive é treinada para lidar com essas situações. Depois disso, assim que tudo está sob controle, os dois são transferidos para outra ilha para receber todos os cuidados necessários. Número 6. Cultura e comércio. Se tem uma palavra que define a vida cultural da ilha, essa palavra é simplicidade. Corvo nunca teve a pretensão de ser uma metrópole cultural. O charme daqui está justamente no contrário. Tudo é pequeno, íntimo e profundamente ligado à própria história. Até o modo de falar reflete isso. O dialeto local guarda palavras arcaicas do português do século XVI, herança direta do isolamento ao longo dos séculos. Na comida, não tem mistério. O protagonista é o queijo. Com tantas vacas e tanta tradição agrícola, a ilha produziu por muito tempo manteiga e derivados numa pequena cooperativa, hoje desativada. Ainda assim, cada casa faz o próprio queijo fresco ou curado. É aquele sabor rústico que você só encontra em lugares isolados, onde a receita passa de geração em geração sem pressa de mudar. No porto da casa, ao lado da zona de chegada dos suprimentos, existe uma mercearia que vende de tudo um pouco: conservas, arroz, carne salgada e itens básicos do dia a dia. Só que produtos mais específicos, grãos, medicamentos de marca, temperos diferentes, só aparecem quando chega um novo carregamento. E a gente já adiantou. Como esse carregamento depende do mar, às vezes a ilha passa dias esperando o navio encostar. Do artesanato, destaca-se as barretas, um tipo específico e famoso de gorro de lã artesanal, consideradas obras de arte locais, além de mantas. E talvez a peça mais curiosa sejam as fechaduras de madeira, um tipo de tranca artesanal que você ainda encontra em portas antigas e que funciona sem um único parafuso de metal. Por falar em fechaduras, elas aqui quase não são utilizadas. Corvo é tão seguro que quase ninguém tranca a porta de casa. Visitantes comentam que, às vezes, você entra para pedir informação e sai com café, pão e metade das histórias da família. Número 8. Gastronomia. Quando bate a fome, a ilha segue o mesmo padrão do resto da vida local. Simples, direto e sem frescura. Existem 1 ou 2 restaurantes, nada muito elaborado, com pratos caseiros, peixe fresco e comida feita daquele jeito tradicional, sem cardápios gourmet, sem opções mirabolantes e sem aquelas 10 versões de café que só existem em cidade grande. A gastronomia daqui é inteira moldada pela terra e pelo mar. Um dos clássicos é o prato de couves da barca, preparado com folhas grandes e firmes que crescem especialmente bem no solo vulcânico. O resultado é uma couve mais intensa, mais verde e muito mais saborosa que a que você encontra no continente. Outro destaque é o feijão assado a corvo, uma receita rústica que leva feijão cozido lentamente no forno, ganhando aquele sabor defumado que lembra comida de avó. Tem também as tortas de erva do calhau, que parecem estranhas no nome, mas são feitas com uma planta comestível que cresce entre as pedras da costa. É uma iguaria simples, ligeiramente salgada e totalmente diferente do que você encontra no resto do país. A broa de milho é presença certa em qualquer mesa. Feita de forma artesanal, com milho local e forno tradicional,
ela fica mais densa e úmida, perfeita para acompanhar queijo ou peixe. Falando em queijo, não tem como escapar do queijo típico da ilha, feito nas casas, em pequenos lotes, com o leite das vacas que você vê pastando por toda parte. Ele pode ser fresco ou curado, mas sempre com aquele sabor forte e marcante que só um lugar isolado consegue produzir. E para quem gosta de sabores mais autênticos, existe ainda o molho de fígado, uma mistura densa feita com especiarias e partes menos nobres do animal. É o tipo de comida que divide opiniões, mas que conta um pedaço importante da cultura agrícola da ilha. Número 9. Tradições e lendas. Se tem algo que mantém a identidade da ilha viva, mesmo com tão pouca gente, são suas tradições. A maior celebração da ilha é a festa de Nossa Senhora dos Milagres, padroeira local, realizada sempre em 15 de agosto. Nesse dia, praticamente todo mundo se envolve com alguma coisa. Uns montam as barraquinhas, outros organizam a procissão, outros preparam comida. É feriado municipal e a vila inteira se transforma. Tem missa cantada, foguetes, comida para todos e aquele clima de comunidade que só existe onde todo mundo se conhece desde criança. Outra tradição forte é o Divino Espírito Santo, típico dos Açores. Em julho, acontecem as coroações infantis, o cortejo, os fogos e o tradicional cozido de porco, servido para toda a comunidade. Mas nenhuma tradição de corvo seria completa sem as lendas, e por aqui elas são contadas como se tivessem acontecido ontem. Uma das mais queridas é a lenda da ermida de Nossa Senhora dos Milagres. A história começa no século XVI, quando pescadores do Corvo encontraram um pequeno caixote flutuando na maré. Dentro dele, uma imagem de Nossa Senhora, gasta pelo tempo de mar, mas perfeitamente conservada. Na base, tinha uma inscrição enigmática que dizia: "No lugar onde eu sair, façam-me uma ermida", que significa pequena igreja. E foi exatamente isso que os corvinos fizeram. Ergueram uma igrejinha no alto da rocha, de frente para o mar que a trouxe. A lenda só ficou mais forte quando a imagem foi levada para Lisboa por ordem da coroa. Dias depois, relatos estranhos começaram a surgir, contando que todas as manhãs a imagem aparecia com um manto molhado de água salgada. Diziam que ela saía à noite, atravessava o oceano e voltava para sua ilha. O desconforto foi tanto que decidiram enviá-la de volta ao Corvo, onde foi recebida com festa e colocada exatamente onde queria estar. Desde então, dizem, protege os moradores e opera milagres, e isso basta para que ninguém duvide da sua vontade de permanecer ali. Outra história famosa é a lenda do Cavaleiro do Corvo, uma das tradições mais antigas e comentadas da ilha. Ela nasceu ainda no século XV, quando os primeiros navegadores que se aventuravam pelo Atlântico avistaram o Corvo pela primeira vez. Os relatos dizem que, ao se aproximarem da ilha, viram no topo de um monte uma figura que nenhum deles conseguiu explicar de imediato. Era uma estátua esculpida no basalto vulcânico, com um cavalo erguido sobre as patas traseiras e o cavaleiro apontando a espada para o noroeste, como se estivesse indicando o rumo do novo mundo. A posição era tão simbólica que, para muitos, parecia um sinal deixado por civilizações perdidas ou por povos que tinham chegado ali muito antes dos portugueses. A figura impressionava tanto que acabou chamando a atenção do reino. Ela teria sido removida da ilha por ordem de Manuel, rei de Portugal, para ser levada até a corte. Só que, durante a viagem, a nau que transportava a estátua naufragou, levando consigo a única prova física de que essa figura realmente existiu. Desde então, restaram apenas descrições antigas, relatos boca a boca e registros que aparecem em crônicas da época. E por hoje a gente fica por aqui. Mas e você? Já conhecia essa ilha? O que achou dessa história? O que mais te surpreendeu nesse lugar diferente? Já conta pra gente nos comentários. E antes de sair, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio do nosso belo mundo
e experimenta usar a nova função de hypar o vídeo. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas e continuar trazendo conteúdos diferentes como esse. Até a próxima!